Olá, aqui é o professor Ângelo e eu quero desenvolver hoje com vocês a segunda parte da perspectiva histórica da educação ambiental. Nós vamos começar hoje pelo século XVIII e nessa imagem que eu coloquei, vocês têm um símbolo marcante da Revolução Francesa, da queda da Bastilha. Esse quadro representa a liberdade guiando o povo. No século XVIII foi marcado pela liberdade de pensamento, típico do iluminismo, que, como vocês sabem, influenciou outros países como o Brasil, como você vê na história da Inconfidência Mineira, influência do iluminismo, uma filosofia que se libertou das escrituras sagradas e ofereceu às pessoas o conhecimento espalhado pelo mundo, podendo ser condensado em enciclopédias, de forma relativamente democrática a todos que podiam ter acesso, e aí eles podiam discernir suas linguagens. Então, a linguagem artística, por exemplo, ela pode ser interpretada de várias formas, depende do grau de cultura, de uma pessoa. Então, haviam várias interpretações do iluminismo, mas ele pregava uma liberdade que tornava as pessoas mais confiantes, com mais poder sobre o seu próprio destino. Então, esse é o marco inicial da nossa conversa de hoje. Bom, essa imagem que eu trago para vocês nessa foto é da primeira máquina a vapor construída e patenteada de James Watt. Movimentou o primeiro braço mecânico. Então, essa primeira máquina, ela é o marco da Revolução Industrial, que nesse período ocorreu, trazendo uma capacidade de transformação de matéria-prima tão acelerada que marcou definitivamente o mundo a partir da Inglaterra, que foi o seu berço. A primeira fase da Revolução Industrial e depois em seguida a segunda fase. Tudo isso trouxe uma marca importante, a das emissões de gases poluentes, e a referência de Inglaterra Verde, Inglaterra Cinza, antes e depois da Revolução Industrial. Então, as obras de arte tentam ricamente retratar todo esse período, como é o caso, por exemplo, dessa ilustração que aparece abaixo do texto. Pois é, então nós temos aí o iluminismo, nós temos aí também a Revolução Industrial. A competição proporcionada pelo vertiginoso desenvolvimento da indústria levou a uma redução de margem de lucro, da mais-valia. Então, era necessário aumentar a margem de ganho dos industriais. E a melhor maneira de fazer isso era reduzindo o salário dos trabalhadores. Nesse âmbito, desde o início, a Revolução Industrial provoca profundas consequências e alterações sociais. Então, reparem nessas duas imagens. Uma delas mostra as mudanças que a Revolução Industrial trouxe na atmosfera. E na gravura de baixo, em preto e branco, as profundas transformações sociais que a Revolução Industrial trouxe. A gravura é de uma rua, de um bairro pobre de Londres, Então, ela é uma gravura de 1872 e ela retrata um bairro pobre, com pessoas vagando pelas ruas, algumas parecendo não ter ocupação nenhuma, se não todas. E existe uma situação em que as pessoas se aglomeravam nos bairros e depois nos centros, sempre procurando algum trabalho, alguma forma de vida. Isso é uma característica típica da Revolução Industrial. Bom,
Passemos então a analisar alguns reflexos dessa revolução industrial. Depois retornamos ao iluminismo. Bom, a precarização das condições de trabalho, com jornadas médias de 14 horas por dia. E dependendo da época do ano, poderia ser de 19 horas. E não existia qualquer direito trabalhista. Na foto você vê uma linha de produção de uma fábrica, onde homens e mulheres trabalhavam. A expansão de uma grande massa de indivíduos despossuídos, ou também conhecidos como o proletariado. O termo proletariado vem do latim proles, que se refere exatamente a progenie. Então eram pessoas humildes, pessoas pobres, de origem pobre, né? Os trabalhadores das indústrias, da Revolução Industrial. Então, nesse sentido, o proletariado é aquele que não tem nada, apenas a sua força de trabalho, né, que ele vende para sobreviver, ou seja, o produto de seu trabalho, né, e o seu próprio trabalho não lhe pertence. Então, na medida em que se formava uma massa de proletários, né, se acentuava uma grande e profunda diferenciação entre esses despossuídos e os cada vez mais enriquecidos, que eram os donos das indústrias. Trata-se talvez da maior segregação da história, baseado na diferença em relação à riqueza e à possibilidade de vida. É óbvio que a busca pelo trabalho movimentava esse período. Então, onde se conseguia trabalho? Nas cidades. Então, o aumento demográfico e crescimento das cidades, né, com a introdução de uma nova sociedade, notadamente industrial, capitalista, asséptica, e voltada para o incremento da produtividade do consumo. Para vocês terem uma ideia, veja o que acontece em um século. Em 1800, a Europa tinha em torno de 200 milhões de pessoas. Em 1900, já tinha quase meio bilhão, né? Então, devemos lembrar que as indústrias se estabeleciam nas proximidades das cidades. Então, as pessoas iam para as cidades para ter emprego, né? De onde tinham acesso à mão de obra barata, né? A contratação, as pessoas contratando, né? E também a energia. Há de se levar em conta também que as grandes indústrias, elas já existiam na margem dos rios, como por exemplo o rio Sena na França, né? Aquelas indústrias movidas às pás d'água, então precisavam da correnteza do rio. Agora, elas dependem da água também para movimentar os seus processos de produção, né? de tinturaria, né? Do resfriamento do maquinário, né? Do fornecimento de água para as caldeiras, para gerar energia. Então, tudo se desenvolvia nas grandes cidades, que se tornavam grandes metrópoles já, com acúmulo de gente de todas as partes em busca de algum modo de vida. Bom, aí o desenvolvimento do imperialismo com a finalidade de garantir fornecedores de matéria-prima e potenciais mercados consumidores. Então, as grandes potências que estavam aflorando, elas já começavam a invadir o mercado externo e buscavam as parcerias com outros países por conta das suas matérias-primas, né? Buscavam matéria-prima em outros lugares, né? Buscavam mercado, né? As nações menos favorecidas ofereciam matéria-prima e depois compravam seus produtos manufaturados. Isso existe até hoje. Então, isso é uma situação que começa a se tornar muito forte na Revolução Industrial, né? E isso faz com que, aliado ao fato da mão de obra ser barata, né, uma profunda desigualdade, inclusive nos outros países.
Na foto, ou melhor, na gravura que você vê, é uma criança trabalhando, né? Alimentando, né, um forno de uma indústria. Repare, o fato de ser uma criança significa que existe a possibilidade de um salário menor. É exatamente o que acontecia. O desenvolvimento da ideologia socialista veio justamente para tentar aliviar essa situação, né? Que tem como pressuposto a apropriação dos meios de produção. O socialismo é uma possibilidade de igualdade social, pois no socialismo não existiria propriedade privada e, teoricamente, as desigualdades sociais seriam abolidas, né? Na medida em que o resultado coletivo do trabalho seria dividido de forma mais equilibrada. Então, os ideais socialistas, eles começaram a emergir como uma possibilidade de diminuir as desigualdades sociais, tá? Então, daí o fato de você ter crianças trabalhando como uma forma de redução de impacto, né, financeiro na indústria, ok? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, alguns relatos de trabalho infantil da época. Vejam só, essa imagem, ela mostra uma criança, uma menina que está encostada numa máquina, ao lado de uma mulher adulta que pode ou não ser a mãe dela. O fato é que ela está numa fábrica e ela não está aí por acaso, tá? Reparem o que diz o documento número 1, Lembranças de Jonathan Downey. Quando eu tinha 7 anos, fui trabalhar na fábrica do Sr. Marshall. Se uma criança estava sonolenta, o inspetor tocava no ombro da criança e dizia: "Vem aqui." Em um canto no quarto havia uma cisterna cheia de água. Ele levantava o menino pelas pernas e imergia na cisterna. Depois do banho, ele mandava a criança de volta para o trabalho. Este é um depoimento do Jonathan, tá? Ao Comitê Parlamentar sobre Trabalho Infantil, de 6 de junho de 1832. Agora vejam essas imagens. São crianças trabalhando em máquinas. Bom, pelo aspecto das máquinas, né, eu consigo ver bobinas de linha. Trata-se de uma indústria têxtil, nos dois casos. Então, você percebe que as crianças estão sobre a máquina. A facilidade que as crianças têm pelo tamanho e pequeno peso facilitava, né, que elas subissem nas máquinas para verificar linhas embaraçadas, enroscadas, quebradas, tirar bobinas acabadas, colocar bobinas novas, limpar a fábrica, enfim, vários afazeres, tá? Bom, o relato, que é o documento número 2, Lembranças de Robert Blincoe. Veja o que ele diz. A primeira tarefa dada a Robert foi a de apanhar algodão que caía no chão embaixo do tear mecânico. Aparentemente, nada poderia ser mais fácil, mas ele estava muito apavorado pelo movimento giratório e pelo barulho da maquinaria. Ele também não suportou o pó e a fumaça que o deixavam sufocado. Ele logo se sentiu doente e constantemente parava de trabalhar, pois suas costas doíam de tanto abaixar. Blincoe achava que era livre para sentar e descansar, mas logo descobriu que isso era estritamente proibido nas fábricas têxteis. O seu inspetor, o Sr. Smith, lhe disse que tinha que ficar em pé. Então esse é um outro trecho, né, de uma biografia do próprio Robert, publicado em jornal em 1828.
ele fala de apanhar algodão no chão da fábrica. Na foto de baixo você percebe, onde esse menino está trabalhando, que o chão da fábrica está bastante sujo. Então, retrata mais ou menos para a gente poder imaginar como era o trabalho do Robert, tá? Bom, voltando um pouquinho ao contexto geral dessa época, reparem que a situação não era fácil, né, na indústria para os trabalhadores. Mas existia o pensamento livre da época do Iluminismo. E principalmente quando as pessoas se veem oprimidas, o pensamento de liberdade tem mais efeito, mais força. E o Iluminismo trouxe essa intensa motivação ou movimentação em torno do conhecimento, né? E um retorno à natureza, motivada pela percepção das belezas naturais. Então, era um movimento mais intelectual, né? Mas as pessoas mais humildes, elas não tinham rigorosamente tempo para isso. Mas as pessoas que tinham uma situação melhor, né? Elas estavam também observando essa mecanização exacerbada da sociedade, e eles tentavam pensar um pouco mais num retorno, num regresso à natureza, né? Então havia uma febre de conhecimento e uma busca da vida original e natural bastante acirrada na sociedade como um todo. Por exemplo, essa imagem que tem aqui é do químico Lavoisier, né? A ciência, o nascimento da química moderna. É um marco o trabalho de Lavoisier, né? No seu livro Tratado Elementar de Química, né? Enquanto ele era uma pessoa que tinha tempo, é isso que eu falei, ele era uma pessoa que estava numa situação financeira muito confortável. Então, você tem dois mundos totalmente distintos. O dos trabalhadores, né, que sofriam nas fábricas e passavam necessidades, e das pessoas que tinham um privilégio melhor econômico, como é o caso do senhor Lavoisier, e ele escreveu o seu Tratado Elementar de Química, tinha tempo para isso, e ele era um entusiasta. Então ele conseguiu dar um avanço à influência da química na vida moderna. Ele é um homem que se tornou rico, né? Porque ele era locador de terras, não vivia da química. E ele também era cobrador de impostos para o Estado. Portanto, quando ele recebia impostos, uma porcentagem ficava para ele como forma de pagamento, né? Então, mas eu estou colocando ele aí mais como exemplo de cientista do que de homem rico, mas aproveitando a situação, é bom a gente comentar. Bom, aí vocês estão vendo duas imagens que querem dizer a mesma coisa com formas diferentes. A imagem de cima você vê aí um bairro, né, que de longe parece não ser muito organizado, e nós estamos cansados de ver isso aqui no Brasil, né? Então as pessoas moram onde podem, não moram necessariamente onde querem. O crescimento das cidades e a consequente aglomeração humana tornam cada vez mais importante o contato com a natureza, né, como forma de fuga das situações estressantes, passando a ser um lugar de relações humanas e descanso. Todos gostam de ficar junto à natureza. A foto de baixo, né, é uma foto que mostra um dia num país asiático em uma piscina pública. Acreditem, tem água aí embaixo dessa gente toda, né? Então, repara bem o crescimento populacional. As fotos, elas não são da época, né, da Revolução Industrial e do Iluminismo, mas a situação a gente bem conhece, é essa mesma.
Mudanças no meio de transporte náutico, trazidos pelo desenvolvimento tecnológico, possibilitaram acesso às áreas naturais antes desconhecidas. Fato que, segundo o pedagogo Fábio Cassino, constituiu o esboço da mentalidade ambientalista. Então, as pessoas retornam, elas buscam a fuga desse sufoco todo através da natureza. Então, a pessoa pode passar a vida inteira, né, causando poluição, mas quando ela quer descansar, ela está sempre buscando a natureza, tá? Bom, na literatura, para a gente encerrar, o arcadismo inspirou pessoas pela volta a uma vida mais equilibrada, como bem exemplifica essa composição, né, de Thomas Roth. Então, as pessoas vejam, por que eu coloco esse exemplo, por que eu falo do arcadismo. O arcadismo é uma forma de você ressaltar a natureza. E eu quero que você pense nesse finalzinho, é que depois de toda essa bagunça, essa confusão gerada principalmente pela Revolução Industrial, desde aquela época, as pessoas elas acabaram dando um pouco de valor ao natural, ao ambiente natural, porém, como nós fazemos no dia de hoje, a gente até gosta, né? Gostaríamos de ter um mundo melhor, mas a gente não consegue fazer com que isso aconteça. Não por conta própria, é preciso um esforço coletivo. Essa situação, ela existe até os dias de hoje. Bom, se você quiser ouvir a música na interpretação da Elis Regina, você pode clicar, né, no ícone abaixo, no material que eu vou postar logo abaixo do vídeo, ok? Então, pessoal, por enquanto é isso, um forte abraço, até a próxima. Tchau!